Tá no ar, gente? Gente, esse pessoal aqui costuma colocar os meus convidados no ar sem me falar, aí fica eu e o Drauzio aqui parados, olhando e se perguntando se está no ar. Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, é claro, depende da hora que você assistir essa live logo depois que ela for ao ar. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos, desde que a primeira vez que eu convidei o Drauzio Varela, que ele nem escrevia para livro ainda. Ele estava pensando em escrever livro ainda. E o Drauzio já participava de Sempre um Papo. Boa noite, Drauzio. Boa noite, Afonso. Um prazer estar aqui com você e com os nossos amigos. Igualmente, vocês que estão assistindo aí a nossa conversa, seja pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, que é a forma mais fácil de assistir. No YouTube do Sempre um Papo, aí, por favor, entrem, se inscrevam e assistam. Tem mais de 600 programas gravados ao longo destes 25 ou mais, 26 anos que eu gravo. O projeto tem 36 anos, mas a gente começou a gravar ao vivo, isso aí lá tem uns 25, 26 anos. E tem, inclusive, vários programas com o próprio Drauzio Varela, alguns deles polêmicos, né, Drauzio? Você sabe que minha filha outro dia me apresentou virou para mim, falou assim, não, pai, eu procurei no Google, aí vi aquela fala do Drauzio sobre religião, que ele é agnóstico, e aí tinha quase 20 milhões de pessoas que assistiram. Eu falei, pois é, eu tenho que tirar aquele negócio do ar do Drauzio. Aquilo te deu muita amolação, Drauzio? Não, eu, na verdade, não sou agnóstico, eu sou ateu. E eu acho que essa coisa religiosa aí é sempre problemática, né? Porque os religiosos, especialmente certos religiosos, se julgam os donos das qualidades humanas, né? Então, quando você diz que você não tem religião, tem muita gente que fica ofendida, achando que você é imoral. E aquilo, quantos anos tem esse vídeo? Tem muitos anos. Nossa, foi em Brasília, num auditório lotado, próximo do século XVII, quando a Idade Média tinha acabado de passar. Sabe? Não, sinceramente, aquele vídeo deve ter uns 20 anos. Corremos o risco de ser processados pela Inquisição. Né? Inquisição, exatamente. E o mais impressionante é que esse vídeo, eu vi ele outro dia, é a atenção que as pessoas estavam ao ouvir você falar, assim, 800 pessoas em silêncio, aquela atenção falando. Então, assim, realmente provocou impacto, né? Porque também naquela época, embora não faça tanto tempo assim, né, uns 20 anos, 20 e tantos anos, era um tabu você dizer que você era religioso, que você não tinha crença religiosa, que você não tinha essa ligação com o universo, né? As pessoas Hoje em dia, escondiam, né? Hoje está bem melhor, né? Eu acredito também que naquela época os meios de comunicação eram mais... a internet estava começando praticamente, aquilo teve um impacto por isso. Bem, mas nós estamos aqui reunidos ao redor desta tela de plástico, vidro ou qualquer outra substância aí para falar sobre o novo livro do Drauzio, O Exercício da Incerteza, da Companhia das Letras, o livro de memórias. O primeiro livro de memórias. O primeiro eu não diria, né, Drauzio? Porque eu acho que todos os seus livros, até aquele de infantil, infanto-juvenil que você fez, tem as suas memórias, né? Mas eu queria passar a palavra para você. Fala um pouco do livro, conta como é que foi a experiência de fazer um livro autobiográfico, só para te provocar, tá? Fazer um livro autobiográfico, o que eu sei que não é. Olha, a ideia desse livro veio de um acontecimento. Quando as turmas da Faculdade de Medicina da USP aqui completam 50 anos de formato, a faculdade faz uma homenagem para os sobreviventes. Né? E aí, no caso da minha turma, é uma cerimônia feita no teatro da faculdade, em que o diretor da faculdade discurso, elogia os médicos que estão vivos depois de 50 anos de formados. E eu, como tinha sido orador da minha turma na cerimônia de formatura do curso médico,
os meus colegas me pediram para fazer esse discurso de agradecimento. E eu fiquei meio assim, achei que na hora eu faria isso de improviso, e depois, quando chegou na véspera, eu falei, pô, mas eu vou falar o que exatamente? E a gente, quando fala de improviso, esquece de dizer coisas importantes, fala coisas que não têm nenhum interesse, não é? E aí eu falei, pô, é muita vagabundagem eu não sentar e tentar escrever algumas linhas, pelo menos, e tal. E foi o que eu fiz. E nessa ocasião, eu resolvi, foi na noite que antecedia essa cerimônia, que era de manhã, eu falei, vou contar o que aconteceu com essa nossa geração, né, de médicos. Como era quando a gente se formou, quais eram os problemas de saúde no país e o que aconteceu depois. E aconteceram coisas muito importantes na minha geração, né? Entre elas, a criação do SUS, por exemplo, né, e todos os avanços da medicina nos últimos 50 anos. E fiz esse discurso. Depois, quando foi chegando no final isso foi em 2017, e fiquei com essa ideia na cabeça de... Aí conversei com o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, e ele falou, faz esse livro. Eu falei, mas acontece que eu tenho... ainda não sei bem o que eu posso, eu não quero justamente que seja autobiográfico, porque eu acho que não é a minha vida que tem interesse, o interesse é ver o que eu vivi nesse tempo, o que aconteceu com a medicina e o que aconteceu com o Brasil. E aí resolvi seguir essa trilha, e saiu esse livro, que é basicamente pretensioso, né? Porque o que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos, só isso dá vários livros. Pois o que aconteceu com a medicina, outros tantos. E quais foram as transformações que eu sofri como médico. Tem muito pouco da minha vida pessoal, mas o que aconteceu comigo nesse período todo, né? É basicamente essa a ideia. É basicamente uma vida. Uma coisa aqui que me deu curiosidade, entre tantas. Você, quando passou na faculdade, né, por sinal, em segundo lugar, e ouviu da sua madrasta, que pena que não passou em primeiro, né? Enfim. Você disse que gostaria de ficar sozinho com seu pai, simplesmente para dizer muito obrigado por ter sido ao mesmo tempo pai e mãe para mim, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. Você chegou a dizer muito obrigado para seu pai? Muitas vezes, muitas vezes. Eu tinha ligação muito forte com meu pai, porque minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. E meu pai tinha 33 anos, acho. E ele foi pai e mãe para a gente, né? Foi o tempo inteiro super presente, o tempo todo, e ele tinha 2 empregos. Ele só vinha em casa para almoçar, saía de manhã, voltava para o almoço. Naquela época os homens almoçavam em casa, né? Voltava para o almoço e só vinha depois da meia-noite. Ele saía à meia-noite do segundo emprego dele. Mas, apesar de todo esse trabalho e tudo, ele estava presente o tempo inteiro no controle da situação e fazendo questão fechada que os filhos estudassem. O bairro que eu nasci, o bairro operário do Brás, as crianças, os meninos, quando chegavam aos 14 anos, paravam de estudar e iam trabalhar nas praças, nas fábricas do bairro. Era um bairro fabril, né? E ele dizia, não, meus filhos vão estudar na universidade. E as pessoas riam dele, não na frente dele, que ele era bravo, mas achava absurdo, né? Como você chegar hoje, sei lá, no Morro do Alemão e ter alguém que diga, não, meu filho vai estudar em Harvard. Possível mas é altamente improvável, né? Mas ele perseguiu essa ideia e colocou os 3 filhos na universidade. Foi um homem muito, muito forte mesmo, obstinado até. Inclusive vocês estudaram em colégios particulares, né? O tempo todo, o tempo todo. Mais mérito do seu pai nesse, É. né? E me conta, como é que foi essa vida de um pai sem mãe? Olha, a criança... Minha mãe morou, tinha 4 anos, né? Então, eu lembro da minha mãe, tenho passagens muito fortes, que eu lembro bem dela.
mas a criança não sofre o impacto que os adultos pensam que ela está sofrendo naquele momento. Porque a criança aceita o mundo como ele é. Não, assim, os outros tinham mãe, eu não tinha mãe. Eu nunca tive problema com isso, sabe? Eu vim entender depois os impactos psicológicos de ter sido criado sem mãe, etc., e que você fica exposto a muita repressão e até a violência da sociedade, porque as pessoas não agridem as crianças de medo da mãe. Porque a mãe, quando se agride o seu filho, a mãe vira bicho. O pai ainda consegue manter uma racionalidade, a mãe não. A mãe defende o filho e a filha com unhas e dentes. Não é? Isso é uma coisa muito visceral na mulher, essa relação com os filhos. E quando não há a figura materna por perto, as pessoas abusam, né? As pessoas folgam. Eu vim entender isso, mas muito depois. Não entendia isso quando eu era criança. Para mim, o mundo era assim. Eu era mais solto na rua também, porque não tinha mãe, então tinha mais liberdade, tinha todo um outro lado, né? E com relação à sua formação na faculdade, Drauzio, você conseguiu assimilar e conseguiu fazer essa ponte difícil entre a sobrevivência e o ensino como? Olha, quando entrei na faculdade, comecei a dar aula em cursinho, já no primeiro ano. Aula de verdade mesmo. Fui professor durante 20 anos, professor de cursinho. E já no primeiro ano eu saía da faculdade em tempo integral, saía às 5 horas e ia dar aula. E saía às 11 e tanto. Uma vida semelhante à que meu pai levou, né? E aí chegava em casa, dormia, comia alguma coisa e dormia, e no dia seguinte tinha que ir para a faculdade. E às vezes eu dava a primeira aula da manhã no cursinho ainda. Às 7 horas da manhã, a aula ia até às 8 e pouco, e aí eu corria para a faculdade, chegava um pouco atrasado na primeira aula. Então, eu levei essa vida assim durante a faculdade. E consegui tocar bem, consegui estar presente. Era um professor de cursinho ele dava muita aula, era conhecido pelos alunos e tudo, e consegui tocar a faculdade. Eu lamento não ter podido me dedicar mais à faculdade do que eu me dediquei, porque justamente por esse excesso de trabalho, por ter que trabalhar e, enfim, me sustentar e ajudar em casa. Mas eu acho que eu consegui ter uma boa formação. Acho que a Universidade de São Paulo me deu uma boa formação geral. Que aí, quando eu tive mais tempo e pude me dedicar de verdade, eu tinha a base necessária para isso, né? Quando chegou aquele momento em que não dava mais para conciliar com o cursinho? Olha, eu nunca quis ser professor de cursinho. Nós fundamos um cursinho aqui em São Paulo, João Carlos de Geni e eu, chamado Objetivo, o nome que eu dei, e que depois ele transformou numa maior universidade do Brasil, numa época, e hoje não sei, a Unip, e o Objetivo chegou a ter 10 mil alunos para o vestibular de medicina. Todo mundo que queria fazer medicina ia fazer o Objetivo. A gente dava aula para 400 alunos com microfone na mão, quadro negro, 400 alunos. Por isso que hoje às vezes as pessoas falam, não, você tem jeito para comunicação, tem jeito para explicar as coisas. Mas não é jeito, isso é treinamento. Imagina, eram turmas de 400. Quando a gente tinha 10 mil alunos, você dava 25 vezes por semana a mesma aula. E no quadro negro, chegava um ponto do quadro negro, o quadro negro era muito comprido, chegava um ponto do quadro negro que tocava o sinal, sempre no mesmo ponto. Quer dizer, evidentemente que eu estava dando a aula com as mesmas palavras, né? Muito provavelmente, né? Então, eu tive todo esse treinamento, que foi muito útil, que me ajudou bastante na vida de um modo geral e nessa coisa da comunicação, né? Drauzio, nesse momento é que a cadeia entrou na sua vida? Não, a cadeia entrou na minha vida, eu já era bem mais maduro. Eu cheguei no Carandiru em 89. Ah, tá. Em 89 eu tinha 46 anos.
E foi uma coisa que aconteceu por acaso mesmo. Eu fui gravar um vídeo, estava fazendo um vídeo sobre AIDS, nós estávamos em plena epidemia de AIDS, completamente descontrolada, e eu fui gravar um vídeo educativo. E dos locais onde eu achei que devia filmar era na cadeia, porque na época a moda era injetar cocaína na veia, né? E as pessoas se infectavam e transmitiam para as mulheres, era um horror aquela época. E quando eu entrei na cadeia, eu senti que bateu uma coisa funda mesmo, sabe? Eu fiquei encantado por aquele ambiente. Fiquei, sabe, passei depois, eu lembro, a gente passou um dia inteiro na cadeia e eu, quando fui embora, os dias seguintes, eu ficava com aquelas imagens na cadeia, os presos, as muralhas, os guardas de metralhadora nas muralhas, que é o que usava naquele tempo. E fiquei muito tocado com isso, sabe? Eu passei vários dias, assim, perturbado mesmo com aquelas imagens. Aí eu disse, olha, se isso está batendo tão fundo em mim, eu tenho que chegar mais perto. Só que eu não imaginei que ia ser tão perto assim, né? Nessa época, passados 33 anos, eu ainda continuo nessa vida. Quanto tempo, só para fazer uma lembrança aqui cronológica, quanto tempo foi do momento que você entrou na cadeia até a tragédia do Carandiru? Foi logo em seguida, porque... Isso que eu queria saber, foi logo em seguida, né? Eu entrei em 89 e o massacre foi em 92, outubro de 1992. Hoje, olhando para trás, Drauzio, e todo mundo já conhecendo tudo, inclusive o seu livro, o filme e tudo mais que foi feito, qual a reflexão que você faz sobre esse momento da vida brasileira? Alfredo, não é bom, não é um bom momento que nós estamos vivendo, né? Evidentemente que não. Eu acho que... Desculpa, eu não fui claro. Eu estou dizendo assim, qual a reflexão que você faz sobre aquele episódio da vida brasileira? Hoje, já 30 e tantos anos depois, qual é o seu olhar sobre aquele acontecimento? Olha, ali foi uma demonstração de a que ponto pode chegar a estupidez humana, né? Eu estava na cadeia no dia do massacre. Eu saí de lá 1h da tarde e saí a confusão, a briga começou em torno de 2h da tarde. E eu estava com o diretor da cadeia. Você vê como é cadeia, né? Eu sei que quando eu terminei o atendimento que eu estava fazendo, aliás, estava fazendo uma palestra para as travestis. Ele passou lá e disse, naquela época o diretor andava na cadeia. Ele disse, passa lá na minha sala para tomar um café. Eu passei e ficamos conversando. E ele foi contando histórias. Esse pessoal que trabalha em cadeia, Afonso, se você fica ouvindo, você é capaz de passar 24 horas escutando as histórias, que são histórias muito fortes. Para quem se interessa por histórias contadas, é uma coisa muito enriquecedora, né? Eu sei que aí quando deu 1h, 1h e pouco, eu falei, doutor Pedrosa, preciso ir embora e também estou aqui tomando o seu tempo. Ele falou, não, hoje é dia calmo, sexta-feira é o dia que os presos limpam as celas para receber as visitas no fim de semana. Olha que coisa imprevisível, né? E aí, em seguida, aconteceu a maior tragédia da história das cadeias brasileiras, né? Mas o que aconteceu ali, Afonso, que eu digo que foi uma manifestação, o clímax da manifestação da estupidez humana, é que, primeiro, não havia necessidade de acontecer aquilo. Os presos eram presos, pavilhão 9 é para onde iam os presos mais inexperientes. Aqueles que roubavam, na época, toca-fita nos carros, eram presos, eram levados para lá. E era uma molecada, e essa molecada não tinha nenhuma experiência de cadeia. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram os funcionários para fora e fecharam o pavilhão e começaram a zoar mesmo, né? Tocar fogo, queimar colchão, etc. Qualquer preso que tivesse passado um tempo mais na cadeia, ele diria, olha, deixa os funcionários aqui dentro, porque a única chance da polícia não entrar barbarizando é você ter reféns. O diretor da cadeia tentou de todas as maneiras impedir o que aconteceu. Ele dizia, deixa aqui, a gente está acostumado a resolver esses casos. Você fecha as celas, corta a luz, corta a água.
Vão morrer alguns, ele não tem como evitar. Mas no dia seguinte, de manhã, você aparece e diz com quem que eu posso negociar e resolve. Isso tinha acontecido muitas vezes já. Mas não, era véspera de eleição. Até hoje a gente não sabe quem deu essa ordem. Provavelmente uma autoridade importante no Estado naquela época, né? Claro. E eles entraram com um cachorro e com a metralhadora na mão e provocaram aquele desastre. Aí a estupidez da sociedade, o que foi? Uma boa parte da sociedade apoiou. Achou bom. Achou bom, tanto que o coronel que comandou a operação, que é simplesmente mandado por autoridades superiores, claro, né? Mas o coronel se candidatou 2 vezes e se elegeu deputado estadual aqui em São Paulo com o número 111. Era o número do partido dele e depois terminava em 111. E a sociedade votando nele e elegendo ele 2 vezes deputado estadual. Só para não entrar numa discussão muito prolongada, o que resultou disso? O PCC. O PCC é consequência direta, não sou eu que estou dizendo. Isso faz parte do estatuto do PCC. O estatuto principal do PCC, o estatuto do PCC tem tem 2 itens. Um é que eles vieram para acabar com a repressão da repressão dos governantes no sistema carcerário, e segundo, para vingar o massacre do Carandiru. Não tivesse tido o massacre, a história teria sido completamente diferente. Talvez nós não tivéssemos o crime organizado presente no país inteiro como nós temos hoje, né? Naquele momento, você ficou sabendo depois o que aconteceu ou na hora? Eu fiquei sabendo em seguida, porque eu saí de lá, eu estava organizando um congresso internacional aqui em São Paulo, e um colega me disse, olha, está tendo uma rebelião lá no Carandiru. Eu falei, não é possível sair de lá agora. Não, está tendo uma rebelião. Eu cheguei até a televisão, imaginei que fosse na penitenciária do Estado, que fica atrás do Carandiru, né? Aí eu olho na televisão e falei, nossa, é lá mesmo, está acontecendo isso. Mas era uma coisa de não acreditar. E depois que passou, você conviveu com alguns dos personagens que sobreviveram àquilo, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Olha, quando escrevi o Estação Carandiru, que eu escrevi muito tempo depois de ter começado o trabalho na cadeia. Eu cheguei lá em 89 e eu comecei a escrever o Estação Carandiru 7 anos mais tarde. Portanto, foi em 96. O livro foi publicado em 99. E eu, quando quis contar a história do massacre, eu disse, eu vou contar a história que os presos contam, tanto que no livro está bem claro isso, né? Eu uso até uma frase do diretor da cadeia, ele diz, quando a PM invadiu, eu não pude mais entrar. Ele disse, daquele portão para dentro, só tem 3 pessoas que podem contar o que aconteceu. Os presos, os PMs e Deus. E eu coloquei essa frase no livro. Eu ouvi apenas os presos. Então, estou contando uma história, não é uma história jornalística. Estou dizendo como é que eles contavam a história. Mas eu tomei certos cuidados. Por exemplo, colocar histórias que eu ouvi várias vezes, a mesma história, de vários presos, às vezes com anos de diferença de um caso para o outro, de um narrador para o outro. Então, o que está ali é o que aconteceu aquilo. O que mais aconteceu, não sei, mas o que está ali é o que aconteceu mesmo, na realidade. E é uma coisa de uma estupidez, de uma brutalidade inacreditável, né? Não, sem dúvida. Aqui, Trauz, eu queria que você falasse um pouco da sua profissão, a oncologia. Você, não só na decisão de optar por essa especialidade, você passou por diversas transformações, digamos assim, tecnológicas, né? Desde os tratamentos mais rudimentares até os mais avançados hoje. Queria que você falasse um pouquinho desse aspecto do avanço mesmo do tratamento do câncer no Brasil e no mundo. Olha, quando eu
Eu fui um dos primeiros oncologistas de São Paulo. Comecei a fazer oncologia, acho que em 72, 73, por aí. A oncologia estava nascendo. Não era ensinada em nenhuma faculdade. Nenhuma faculdade de medicina do país tinha cadeira de oncologia naquela época. E eu lembro que aqui em São Paulo, a gente tinha o Hospital do Câncer, que era o maior centro brasileiro. Havia 2 centros brasileiros importantes. Um era o Hospital do Câncer de São Paulo, e o outro era o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Era isso aí. Quando uma vez conversando com um professor da faculdade, com quem eu tinha mais intimidade, eu falei, eu estou indo para o Hospital do Câncer. Ele falou, o que você vai fazer lá? Você não é cirurgião? Aquilo é um hospital de cirurgiões. Câncer, se você não opera e não cura com a cirurgia ou com a radioterapia, acabou, você não tem o que fazer. E a clínica da oncologia, que era parte do tratamento, com medicamentos, etc., era muito precária naquele tempo. E eu tive essa felicidade de assistir essa transformação que ocorreu nessa área, né? E o que veio depois da quimioterapia, o desenvolvimento da quimioterapia, que estava ensaiando os primeiros passos, né? Drogas tóxicas, de farmacologia mal conhecida, a gente sofria muito com os efeitos colaterais. Isso foi ficando tudo mais manejável, não que essas drogas deixem de provocar efeitos colaterais, mas as pessoas tinham um horror à quimioterapia, era um problema muito sério. Se falava em quimioterapia, dizia, pelo amor de Deus, eu estou de jeito nenhum, meu tio tomou quimioterapia, morreu com uma complicação da doença, o que às vezes acontecia realmente. Então, nós vimos surgirem drogas menos tóxicas, mais eficientes, e depois vimos os avanços da genética no câncer, né? Quando o câncer passou a ser entendido como uma doença que acontece nos genes da célula maligna, né? E que você aí passa a ter uma multiplicação desenfreada. Os avanços enormes, hoje você vê aí drogas sendo obtidas, anticorpos monoclonais, drogas que estimulam a imunidade, uma revolução enorme. Infelizmente, não está à disposição de todos, né? Porque são medicamentos, em geral, muito caros, alguns absurdamente caros, fora do alcance de um país como o Brasil. Mas mesmo nos Estados Unidos e na própria Europa, o sistema de saúde tem tido muita dificuldade de lidar com o custo dessas drogas. Tem drogas que um ciclo de quimioterapia custa $5.000, e ele deve ser repetido a cada 3 ou 4 semanas, imagina. E são drogas que modificam o panorama, modificam o curso natural da doença, né? Acho que esse é o grande desafio. Nós temos evoluído muito, mas nós não temos condição, o sistema de saúde não tem condição de lidar com esses preços. Isso vai ter que ser mudado, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque o que nós temos hoje é um degrau muito alto. A diferença entre o tratamento nos países desenvolvidos e o tratamento nos países mais pobres é muito problemático. Não, Draza, pegando esse gancho aí e já tentando uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje, né? Nós temos aqui no Brasil o SUS, que salvou a pátria, digamos assim, do ponto de vista na pandemia. Mas o que eu vejo e o que eu leio com relação à questão da saúde, principalmente a saúde pública no mundo inteiro, é uma ladeira abaixo, né? Outro dia eu estava lendo, não sei se você que escreveu, uma pessoa teve um problema nos olhos, nos Estados Unidos, nos olhos. Foi para um atendimento básico em Nova York e pagou $5.000. Quer dizer, só desse atendimento. Você consegue fazer assim, uma reflexão global sobre a saúde pública e as pessoas nesse mundo hoje? Olha, em primeiro lugar, eu queria o endereço desse hospital em Nova York, porque eu, às vezes, vou para Nova York, a trabalho e tudo, e um hospital que cobra $5.000 por um atendimento de emergência é uma ninharia. Você não me assustaria se dissesse que o custo foi de $50.000. Sério? A medicina americana é um big business.
sabe? Os médicos praticam uma medicina defensiva, porque eles morrem de medo dos processos, não é? Então, você chega no hospital com dor de cabeça, você ganha uma tomografia computadorizada, mesmo que tenha todas as características da enxaqueca, pega só metade do rosto, é pulsante. Como é que o médico pode garantir que isso não é um tumor cerebral? Ou qualquer coisa. Percebe? E aí você, uma conta dessa, porque se a tomografia dá qualquer dúvida, você vai fazer uma ressonância magnética. Os custos são estratosféricos. Uma conta num hospital americano de uma cirurgia por câncer, por exemplo, quando corre tudo bem, a conta vai a cento e tantos, $200.000. É uma coisa brutal. Eu acho que a dificuldade hoje, no mundo inteiro, qual é? Primeiro, nós vivemos muito. Hoje. Você morre alguém na família com 72 anos. Você fala, meu tio morreu cedo, 72 anos. Né? Pensa, quando a gente era menino, Afonso, você é bem mais novo que eu, mas pegou essa época ainda. Uma pessoa de 60 anos era velha, considerada velha, saía no jornal. Era velha fisicamente também, eu lembro também. dos meus parentes mais velhos. Fisicamente, eles eram mais velhos. Acontecia alguma coisa, aparecia no jornal sexagenário, não sei, atropelado, não sei. Eles me mandaram um recorte de um jornal de Manaus. Você chegou a ver isso? Né? Esse recorte? É um recorte de 1902. Dizia assim, caminhão desgovernado, caminhão perde a direção e entra numa casa e mata uma velhinha de 42 anos. Imagina! E eu aqui de sexagenário, eu sou sexagenário. Pois é. Então, nós estamos vivendo muito mais. E é lógico que quanto mais a gente envelhece, especialmente se não envelhece bem, mais problemas de saúde, é claro. Né? E os problemas de saúde vão se avolumando. Porque você pega de que morre uma moça, um rapaz de 30 anos, morre de doenças infecciosas, um ou outro caso de câncer, que são raros. Em geral, não morre do coração, a menos que tenha um defeito anatômico qualquer. Né? E você, enquanto a expectativa de vida, quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 44 anos. Quer dizer, a média dos brasileiros morria aos 44 anos. Lógico que tinha gente que chegava aos 80, mas eram muito, muito raros. E hoje, chegar aos 80 anos, entre as mulheres, normal, né? A família, chegou a 80 anos, minha avó tem 80 anos, e ela está aí, tocando a vida dela. Né? Então, é claro que nós passamos a ter um outro grau de exigência. Depois, o que acontecia antes? As pessoas não tinham direito a nada. Nada. Olha, eu quando comecei medicina, no final dos anos 60, quem tinha carteira assinada tinha direito ao antigo INAMPS, Instituto Nacional da Previdência Social, né? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Quem era funcionário público tinha direito àquela previdência estadual, né? Isso aí já foi um avanço, veio depois, né? Veio um pouco depois. Acontece que essa era uma minoria da população, era uma parte insignificante. Não atendia os informais todos, não atendia as mulheres que não eram casadas no papel com homens que tinham direito ao INAMPS, não atendia os trabalhadores rurais, e o Brasil tinha 70% da população no campo. Nós não atendíamos ninguém, na verdade, atendíamos um fragmento da população. Eu cito sempre, Afonso, o seguinte: eu nasci no bairro operário do Brás, uma fábrica na frente da minha casa. A gente jogava bola na frente da fábrica o dia inteiro. Não virei craque de futebol por falta de talento, porque de treino não foi. Aí, quando eu tinha 7 anos, eu tive um problema e acordei com os olhos inchados, meu pai se assustou e me levou ao pediatra. Aí, quando eu voltei, a molecada que estava jogando bola ali correu para a minha porta. Eles queriam saber se era verdade que os médicos aplicavam injeções desse tamanho, eles faziam assim com o dedo, nas crianças. Foi a primeira vez que eu fui ao pediatra, com 7 anos. Minha irmã tinha 10, meu irmão tinha 5, nenhum dos dois tinha ido ao pediatra.
A molecada ali, nunca ninguém tinha ido ao pediatra, quer dizer, nós não dávamos assistência médica. Se você sair do lugar onde eu morei, onde eu nasci, e for a pé para a Praça da Sé, andando devagar, você gasta 30 minutos. Então, você imagina o que era assistência médica no Brasil? A cidade que mais crescia no país, você não tinha assistência médica para ninguém. Aí vem um bando de visionários e diz, não, nós vamos criar o SUS, que vai dar assistência médica para todos os brasileiros. Eu confesso que quando eu comecei a ver essas ideias, falaram de uma vez numa palestra do Sérgio Arouca, que foi um dos grandes visionários que entendeu o que era o SUS, ele era da Fiocruz, o Sérgio, infelizmente falecido. Eu falei, não, pô, mas como é que vai ser possível isso, né? Como é que vai ser possível você dar assistência médica para todos? E eles fizeram isso e botaram na Constituição. Eu falo para os mais jovens, falo, olha, essa revolução que aconteceu na medicina, a minha geração teve o privilégio de observar, de ver, de participar dela, e vocês não vão ter durante a carreira de vocês não vão ver nada semelhante ao que foi a criação do SUS. Pode dizer, né, de 88, é 88. 88. E aí passamos a atender todo mundo. É lógico que tem problemas, né? É evidente que tinha que ter problemas. Primeiro, não tinha dinheiro. As pessoas falaram, mas eles criaram, mas não disseram de onde vinha o dinheiro. Não disseram, porque não tinha dinheiro. O dinheiro apareceu depois para viabilizar o SUS, não é? Mas estava criado, né? Agora, você manter um sistema de saúde assim, com as pessoas vivendo cada vez mais e envelhecendo mal, envelhecendo com hipertensão, com diabetes, com obesidade, com problemas ortopédicos, é caro demais. Isso obriga a tomar decisões que são decisões muito duras do ponto de vista moral, não é? De quem você trata, que tipos de problema nós devemos tratar ou não. Isso não é problema do Brasil só, isso acontece no mundo inteiro. Logicamente que aqui o problema é mais agudo devido às condições do país, né? Isso é diferente num país que você tem 33 milhões de pessoas passando fome, né? Isso é muito diferente, né? Que bem ou mal, no seu ponto limite, vai para o SUS e é atendida, né? Bem ou mal. O SUS é o maior programa de distribuição de renda. Quando se pergunta isso, qual é o maior programa de distribuição de renda? Fala, o Bolsa Família, ou agora o União Brasil, é a mesma coisa. É o maior programa de... Que é isso? Isso é uma esmola comparado com o SUS. O SUS investe 240 bilhões de reais para atendimento médico, para cuidar da saúde das pessoas, né? E isso é distribuir renda, porque você precisa de uma cirurgia e a pessoa vai ser operada pelo SUS. Não vai ficar num hospital que tem um quarto especial, nada mais não interessa, né? Vai ser operado, né? Falando nisso, o Pedro Nava mandou me perguntar, baixou aqui no lado esquerdo aqui da mesa branca, e mandou perguntar como é que você convive com os seus hipocondríacos. Com os hipocondríacos. Eu acho que eu tenho vários amigos hipocondríacos. Vários amigos. Amigos e amigas. Amigos e amigas que são assumidamente hipocondríacos. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da medicina é justamente essa diversidade, não é, Afonso? Se todos fossem iguais, a medicina seria uma ciência só e acabou, não é? Mas não é. A medicina é uma ciência e é uma arte ao mesmo tempo, né? Não a arte no sentido artístico, né? Não é uma arte plástica, mas a arte o que é? Justamente a aplicação da ciência para aquela pessoa em particular, né? E aí você vai usar... Que mecanismos você usa para fazer com que aquilo que você aprendeu, o tratamento que você sabe, vai ser aplicado naquela pessoa, que não vai ser da mesma forma que na outra, né? Por causa da biodiversidade humana. É isso que torna a profissão muito interessante, né? E você consegue aplicar essa regra
dessa ciência e dessa arte nos seus amigos hipocondríacos? Eu tento. Eu tento. Alguns são muito resistentes, outros menos. Drauzio, vamos falar das mulheres. Você escreveu um livro que chama As Prisioneiras e também tem um capítulo no seu livro que fala das enfermeiras, né? Fala um pouco da presença das mulheres na medicina e na sua vida. Olha, eu sempre vivi muito o mundo das mulheres. Minha irmã tinha 3 anos mais do que eu, mas ela cuidou de mim. Ela acho que se considerava minha mãe. Acho que se considera até agora. Você imagina, eu estava, outro dia, umas 2 ou 3 semanas atrás, ela me manda uma mensagem assim, esfriou bastante, não sai agasalhado. Ai, que delícia, Drauzio, delícia. Um homem de 79 anos, a irmã, sai agasalhado. Mas, enfim, mas eu vivi esse mundo feminino sempre. Depois tive 2 filhas, tive uma enteada, tenho 2 netas, tenho 3 filhas de enteados meus, e, enfim, sempre tive essa ligação forte. Na medicina, eu, a partir dos anos 90, na oncologia, eu me especializei em câncer de mama. Então, penetrei um pouco mais nesse universo feminino. Agora, o lugar onde eu fui mais fundo na realidade feminina, lugar onde eu aprendi, eu acho que aprendi o que é uma mulher, ou pelo menos cheguei um pouco mais perto desse mistério, que é a alma feminina, foi na penitenciária feminina. Eu trabalhei na penitenciária feminina de São Paulo, que era a antiga penitenciária masculina, uma cadeia que tinha 2.000 e tantas mulheres. Eu cheguei lá em 2006 e parei em 2020. Foram 14 anos atendendo as mulheres na penitenciária. E aí eu entendi qual era a realidade da mulher, em que mundo a mulher vive. Porque nós, como somos homens, nós não temos ideia do que é ser mulher. Da mesma coisa que nós somos brancos, nós não temos ideia do que passa um preto no Brasil. A gente sabe que são a segregação, que há o racismo, etc. Não consegue, não tem ideia. Não consegue, sabe? Você não consegue sentir o que uma pessoa percebe no olhar da outra, na agressividade do olhar da outra. Você não consegue entender o que é isso, porque a gente é homem e é branco. E como nós somos homens, nós não entendemos o que as mulheres passam na vida. Olha, durante muito tempo, nos mais variados ambientes, todas palestras, em todos os lugares, eu sempre perguntei para as mulheres, das mulheres aqui presentes, tem alguma que não foi ofendida na rua, que não foi desrespeitada de alguma forma por palavras ou atos? Nunca encontrei uma mulher que levantasse a mão, nunca. Fui encontrar a primeira e a única na cadeia. Fazendo uma palestra, fiz essa pergunta e uma delas falou: eu, doutor. Nunca mexeram com você na rua? Não. Nunca falaram uma gracinha? Não. Nunca encostaram em você no transporte público? Ela disse: não. Nunca, nada, nada. Mas eu também ando armada desde os 10 anos de idade. Mas eu acho que esse é o conselho que eu daria às mulheres: andem armadas, dispostas a atirar no primeiro que fizer alguma gracinha, porque é a única forma. As mulheres vivem na sociedade brasileira como cidadãs de segunda classe. Essa é a realidade. Claro que você tem mulheres que são líderes, que têm uma liderança grande, que têm acesso aos meios de comunicação, que falam, tudo bem. Mas, na verdade, quando você pensa nas mulheres de um modo geral, elas estão no andar inferior da sociedade, elas são cidadãs de segunda classe. Por outro lado, a generosidade feminina é incomparável à generosidade masculina, especialmente no ambiente da saúde, que é um ambiente dominado pelas mulheres. E, no entanto, você veja o caso das enfermeiras em particular, e eu trato delas especialmente no livro, porque elas são a alma do sistema de saúde. Não somos nós, médicos. Imagina, eu passo no hospital, prescrevo
fico 15 minutos com o paciente e vou embora. Quem é que vai lá depois pegar a veia? Quem é que vai administrar o antibiótico? Quem vai segurar a mão do doente quando ele se desespera? São as mulheres, são as enfermeiras. O que dá o padrão de atendimento de um hospital, de uma unidade de saúde, não é o médico, é a enfermagem. É a enfermagem. E a enfermagem é dominada pelas mulheres, embora haja homens também, é claro. Mas as mulheres vivem nessas condições. E no Brasil, você pega as enfermeiras aí, ganham mal, se formaram, estudaram, têm uma vida difícil, muitas vezes 2, 3 empregos. Grande parte delas cuida de filhos sozinhas. Aliás, o que nós temos hoje de mulheres que cuidam dos filhos, porque os homens põem filho no mundo e tchau, esquece que eles existem. No nosso nível social acontece isso, imagine. Muito, muito. Drauzio, eu sou testemunha de uma coisa que agora vou contar aqui, quase como uma confidência, mas é uma confidência do bem. Um dia eu dei um presente para o Drauzio, muitos anos atrás. E o Drauzio, esse moço tão experiente da vida, e que conviveu com tantas mazelas, né, tantas dificuldades da vida, quase que saiu uma lágrima. Eu acho que saiu uma lágrima e ele escondeu. Foi o dia que eu dei uma primeira edição do Grande Sertão Veredas. Então, tenho até hoje e guardo com muito carinho. Primeira edição do Grande Sertão Veredas. Então, eu queria que você aproveitasse esse gancho e falasse da importância da literatura na sua vida, porque, Drauzio, agora a gente pode falar, como o Fernando Sabino declarou lá na década de 50, você tem uma obra, são vários livros que, um ao lado do outro, param em pé. Olha, na estante, vocês param realmente em pé. A qualidade é que é o problema. Você sabe que eu escrevi Estação Carandiru, foi uma coisa louca, porque quando o livro foi publicado eu tinha 56 anos. Eu tinha escrito já outras coisas, mas para livros técnicos, né? Capítulos de livros de medicina, etc. Eu nunca tinha escrito nem ficção, nem não ficção, nem nada. E eu escrevi Estação Carandiru em 56, e comecei em 56 e ele foi publicado em 59. Eu lembro que eu falei com o Luiz Schwartz, falei, quantos exemplares você vai fazer? Ele falou, nós vamos fazer 10.000 exemplares. Eu falei, não faça isso. As edições no Brasil, na época, costumavam ter 2.000 exemplares. Você vai fazer 10.000, se vender 5.000, que poderia ser um sucesso, vai ser um fracasso, vão encalhar 5.000 livros. Bom, o livro foi lançado numa quarta-feira. No domingo, aliás, no sábado, eu fui pegar os jornais aqui em casa, eu assino o Globo, a Folha e o Estado. Quando eu peguei os jornais, eu tomei um choque, Afonso. O livro estava na primeira página dos 3 jornais e na capa do Caderno de Cultura, com fotos imensas, fotos da cadeia, fotos minhas. Eu fiquei com medo na hora. Falei, meu Deus, o que vai acontecer com um livro que trata de um assunto tão delicado na sociedade e tudo? Então, eu me transformei de um dia para o outro em escritor. O livro ganhou o Prêmio Jabuti, do melhor livro do ano, Prêmio Jabuti de não ficção, e eu, de uma hora para outra, me transformei em um escritor. E aí peguei o gosto da escrita mesmo, sabe? Falei, eu não vou mais parar de escrever. Eu sempre gostei muito de ler, mas sempre gostei de ler os escritores que tinham pegada forte, sabe? Assim, primeiro que provocou tirar daquelas coisas que a gente lê na infância, não é? Que li o Guarani, fiquei apaixonado pelo Guarani. Eu tinha uma Ceci na minha cabeça. Se eu encontrasse com ela na rua, eu ia reconhecer, porque eu tinha uma imagem da Ceci muito clara, né? E aí depois eu descobri o Machado de Assis. E aí eu entrei num outro nível de densidade da leitura, né? Aí comecei a me encantar pelas palavras e pela forma pela qual ele descrevia os personagens, né? E te dava uma ideia de como são aquelas pessoas com 2, 3 palavras, às vezes, né? E aí eu fiquei muito encantado.
Eu lembro quando eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu fiquei... Primeiro eu li Dom Casmurro, já fiquei muito tocado pelo livro, sabe? Eu voltei até a ler, li 2 vezes, porque eu achei que tinha perdido, não tinha entendido direito. E aí fiquei... Mas quando você entra na faculdade de medicina, a medicina toma muito tempo e é uma profissão ciumenta, você não te dá tempo para mais nada, e deixei de ler muitas coisas que eu gostaria de ter lido. Mas ainda assim consegui, por exemplo, me interessar por literatura russa e ler, não, li muitos contos, li alguns clássicos russos. E o que mais me encanta na literatura é essa capacidade que as palavras têm de criar imagens, sabe? Isso é o que me deixa mais encantado mesmo, né? E essa capacidade de criar imagens são individuais, porque na grande literatura você lê um livro, cria as suas imagens, eu crio as minhas e o outro cria as dele. E, no fim, nós temos esse encanto, que é por isso que quando você lê um livro bom e vai assistir ao filme, você se decepciona com o filme, como regra, não é? Porque na leitura você imaginou uma realidade, você imaginou aqueles personagens. Quando você chega lá, a realidade é a do diretor que criou os personagens, foi ele que escolheu. Não é? Difícil você manter no cinema o interesse que a literatura é capaz de despertar. Mas eu quero dar um pouquinho, Drauzio, porque é o seguinte, você escreve muito bem, Drauzio. Se você não sabe, eu acho que a sua modéstia lhe permite umas reticências com relação a isso. Qual que é o segredo de escrever tão bem? Olha, eu não tenho segredo nenhum. Primeiro, você não tem a ideia de que você escreve bem. Você não tem essa ideia. Essa ideia depende dos outros, do repertório das outras pessoas. Deve ter gente que acha que eu escrevo de um jeito medíocre. Claro, eu não tenho essa ideia, nem posso ter. Mas pensa o seguinte, Afonso, eu li uma vez, tem um livro aliás, não é do Hemingway, mas alguém escreveu sobre o Hemingway, dizia assim, On Writing, é sobre o escrever, que reúne entrevistas que o Hemingway deu, textos que ele escreveu nos próprios livros sobre a literatura e o escrever, e eu acho me orientou bastante a leitura desse livro. É um livrinho pequeno. E ele, às tantas, um jovem escritor, numa entrevista, perguntou para ele como é que eu sei que a história que eu quero contar tem interesse para os outros. O leitor vai se interessar, dizer, vou ler essa história. Ele disse, olha, depende. Se você for Faulkner, se você for Tolstói, se você for... ele falou vários deles, eu não vou lembrar quais os que ele disse, quais os grandes escritores que ele citou. Ele disse, tudo bem, você pode escrever sobre qualquer assunto, porque você é um gênio, e os gênios, as pessoas vão sempre se interessar por textos escritos por gênios. Agora, se você não é um escritor desse nível, só pode ter interesse as histórias que só você pode contar. Histórias que só você pode contar vão ter interesse. Eu acho que outros poderão contar também, essas não... Por que lerão a sua se você não é um cara genial? Me deu uma boa orientação para isso. Eu acho que em todos esses livros que eu fiz, eu só contei histórias que eu posso contar, porque só eu vivi aquelas situações, ou só eu as vi com estes olhos, ou com o meu olhar, não é? É o caso do Carandiru. Tanta gente escreveu tudo, mas aquele médico que estava lá naquele momento, que ficou lá tanto tempo, que teve essa experiência, era eu. Essa ninguém vai contar. Ou eu conto, ou ela vai ficar perdida aí. Tudo bem, pode ser que seja uma boa coisa para a literatura ela ficar perdida. Mas acho que serve de orientação para a gente, não é, Afonso? Tá certo. Gente, nós estamos aqui reunidos nesta live para falar do livro Exercício da Incerteza, mais recente livro do Drauzio Varela, editado pela Companhia das Letras, onde ele lista um pouco das suas memórias.
Sempre bom lembrar. Bem, Drauzio, nós estamos chegando já no finalzinho da nossa frase e nem falamos do momento presente, né? Se é que era o caso de falar, porque também o que mais você falou nesses últimos 2 anos foi sobre a pandemia, né, Drauzio? O que mais você falou, né? Eu Pois acho assim, é, o que você teria a dizer agora, assim, nesse momento que as coisas estão simuladamente, né? Criou-se um simulacro do final da pandemia, tão constrangedor para a classe médica, né? E, ao mesmo tempo, tão desesperador para as pessoas comuns que não aguentam mais, né? Viver nesse regime de reclusão forçada. O que você teria a dizer, Drauzio? olha, eu acho que nós vamos acabar essa nossa conversa tão descontraída, Afonso, talvez de um jeito duro. Quando eu estava na faculdade, no Hospital das Clínicas de São Paulo estava crescendo muito rapidamente nos anos 60. São Paulo chegou a crescer 300 mil habitantes por ano, por causa da migração interna, que vinham de todos os lados do país, especialmente do Nordeste. E iam morar na periferia, essas pessoas, sem nenhum cuidado, sem água encanada, sem esgoto, sem nada. E a gente recebia no hospital as pessoas que vinham em estado muitas vezes desesperador. Por exemplo, morrer criança por desidratação era normal. Estava um plantão no pronto-socorro de pediatria, morriam 2, 3, 4 num plantão de 12 horas. E era assim. E nós tínhamos os problemas todos do país, tínhamos fome no Brasil. E essa fome não estava limitada a pequenos bolsões, não, eram populações todas que saíam das suas casas nas épocas de seca, passando fome, e se aventuravam pelas estradas, morriam pelo caminho. A fome era um problema grave no Brasil. Isso veio melhorando, e nos anos 2000 melhorou bastante. Nós chegamos a ter aí alguns pequenos bolsões de fome em alguns pontos mais remotos do Brasil. E hoje, olha onde nós fomos parar, estamos com 33 milhões de pessoas passando fome. Eu acho que tem coisas que são inaceitáveis na vida. Essa é uma. Você se conformar que tem 33 milhões de pessoas passando fome, Afonso, é inaceitável para uma sociedade, é inaceitável para um país civilizado. Isso é fácil de dizer. Como é que nós temos que atacar esse problema? O certo seria o quê? Nós temos um governo sensível a uma situação como essa, que criasse um estado de emergência. Nós temos que dar comida para essas pessoas, não pode passar fome em 2022, num país decente, não pode acontecer isso, não pode ter gente morando na rua dessa maneira. Só que exigir competência e exigir solidariedade humana com o governo que nós temos é um sonho, né? Eu já tenho idade suficiente para não perder tempo com essas pessoas. Mas nós, como sociedade, podemos. Se me der mais 3 minutos, eu explico uma experiência nossa. Prazo nenhum. A vida inteira, se quiser. Olha, eu um dia recebo um telefonema no começo da epidemia, do Pedro Moreira Sassi. Drauzio, tudo bem? Tudo bem? Olha, é o seguinte, o Banco Itaú está fazendo uma doação de R$1 milhão para o combate à epidemia. E nós estamos criando uma equipe de profissionais para destinar esse dinheiro. O banco não quer se meter nisso, nós não temos condição técnica de fazer esse trabalho. Nós somos banco, não somos instituição de saúde. E nós estamos convidando 7 pessoas. Eu queria que você aceitasse o convite. Falei, tudo bem, aceitei o convite. Nós passamos 7 pessoas, todos muito preparados. O mais despreparado era eu, não estou falando isso por falsa modéstia, não. Os outros tinham muito mais experiência de saúde pública do que eu. Nós nos reuníamos todo dia às 7 horas da manhã, inclusive aos sábados e aos domingos. Era 1 bilhão, depois as 4 famílias de maiores acionistas deram 50 milhões, virou 1.200, e as empresas que prestavam serviços ao Itaú deram mais 150.
Então, nós ficamos com 1.350.000.000 para distribuir pelo país. E era como? O governo de Roraima disse que não tem equipamento, que faltam respiradores, faltam máscaras, faltam tudo. Olha, eu tive a noção do que dá para fazer com 1 bilhão. É muita coisa. Mandamos carretas e carretas, pagando todo o transporte, garantindo a distribuição. Mandamos equipes para criar centros nos hospitais de controle, gabinetes de crise nos estados para assessorar as secretarias da saúde. Uma quantidade enorme de material. Mas como era feito isso? O banco não se metia, não deram um palpite o tempo todo, Afonso. Eles recebiam pedidos, é claro, eles encaminhavam para a gente, diziam, olha, nós temos um grupo encarregado de tomar essas decisões. E assim que a gente fazia. E aí o banco emprestava o quê? Ele fazia toda a logística para que esse material todo chegasse lá. Não dava dinheiro para ninguém, não tinha dinheiro. Isso é entregava o material. Para ninguém, só para ninguém. Olha, para não dizer para ninguém, nós pagamos algumas ambulâncias lá para a Amazônia, para os rios e tal, e ali tinha que pagar o combustível, e o combustível tem que ser pago em dinheiro. Foi o único que receberam dinheiro foi a Fundação Amazônica, que é uma instituição bastante séria. O banco usava a estrutura para ver se as empresas contratadas para vender material e tal, se eram empresas sérias. Da mesma forma que eles vão verificar a seriedade de uma empresa quando emprestam dinheiro. Mesma coisa. Bom, agora eu te pergunto o seguinte, Afonso. Nós, aqui no Brasil, agimos de que maneira? Se você tivesse certeza que uma instituição ou que um programa fosse sério, que o dinheiro chegasse nas pessoas, que as pessoas pudessem comer com esse dinheiro, você daria de bom grado. Eu daria de bom grado e provavelmente todos que estão nos ouvindo dariam, dentro das suas possibilidades. Um daria 100, outro daria 200 por mês, outro daria 1.000, outro faria uma doação grande por ele ter muito dinheiro. Se a gente não pode contar com o governo, o que nós temos que fazer? Aquele nosso programa chamava Todos pela Saúde. Por que não criar um Todos contra a Fome? Pegar os empresários, essa gente batalhadora, essa gente que conhece os meandros da economia, e ver como é que a gente faz para esse dinheiro virar comida para os que não têm o que comer. O que não pode é a gente ficar do jeito que nós estamos. Isso é que não pode. Nós ficamos chocados, coitado, olha... Aí você dá uma esmola para um no farol, no semáforo, outro... Isso que não pode... A gente não pode continuar assim, de jeito nenhum. Sabe? E eu tenho certeza que tem gente no Brasil bem intencionada, gente que tem empresas, sabe? Como o Banco Itaú fez isso, o Unibanco, na época da Covid, por que outras empresas não podem fazer, se criar uma coisa séria, nacional? Sabe, nós não estamos num país que não tem recurso nenhum, está lá perdido na região subsaariana. Não, no Brasil tem uma economia grande, com gente em condições, sim, é uma emergência. Nós não podemos conviver com a fome em 2022. Enfim. Eu juro que eu não sou candidato a nada, viu, Afonso? Mas a seriedade do que você fala é absurda. É o sonho do Betinho, né? No fundo, você falando, eu que conheci bem o Betinho, ouvi o Betinho falando com a mesma indignação, essa indignação santa que o Betinho tinha, aquela calma, uma calma contida, mas profunda indignação de ver tanta gente com fome no Brasil. E ali que ele criou o programa de fome dele, que não foi para frente. 30 anos depois, nós estamos lidando com o mesmo programa, né? 30 anos mais tarde. Talvez com números idênticos ou mais alarmantes. Certamente piores. Não havia 33 milhões de pessoas passando fome naquela época. Isso não havia. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Drauzio, querido. Você que puxou o assunto, hein, Afonso? Não fui eu. Não, esse é importantíssimo que você falou, só nos deixa às portas de reflexões que têm que se tornar realidade. Aliás,
eu acredito que vão se tornar realidade. Outubro está chegando, é ali que, é ali que o mundo da democracia se transforma. É esse patamar que o Brasil tem transitado nesses últimos 30, 40 anos, é nele que eu acho que a gente tem que continuar, a despeito da posição que a gente tem contra esse governo. Então, estamos aqui reunidos ao redor do livro do Drauzio, O Exercício da Incerteza. Por favor, não leiam a primeira página. Eu indico, não leiam, porque senão vocês não vão conseguir parar de ler até o final, como eu, que estou no finalzinho, não consegui terminar tudo, mas adorei lá, Drauzio, suas histórias na forma de realidade brasileira, na forma da sua experiência, em tanto que você conseguiu colocar aqui com tanta clareza. Então, antes de terminar, eu queria passar a palavra para você e te agradecer muito, não só por essa live, mas por tantos anos de amizade e sequência mesmo da sua vida literária. Muito obrigado por confiar em mim, por fazer isso. Olha, Afonso, agora, conversando com as pessoas que estão nos vendo, eu conheci o Afonso quando eu publiquei o Estação Carandiru, que ele fez o lançamento do Estação Carandiru em Belo Horizonte. E aí, acho que foi o Luiz Schwartz mesmo, que disse, olha, lá em Belo Horizonte nós temos que lançar com o Afonso, porque o Afonso é um agitador cultural lá, ele organiza, ele faz, ele não sei o que, assim conheci o Afonso. E o Afonso veio numa coerência esse tempo todo de agitação cultural, é sensacional, é um trabalho belíssimo que você faz, e o Afonso, como bom mineiro, tem uma forma de reunir pessoas em volta dele, né? Isso é uma habilidade realmente rara. Muito obrigado pelo convite, Afonso, e tomara que a gente faça outras conversas como esta. Vamos sim. Agora você me fez lembrar que uma outra coisa divertidíssima que eu tenho documentado no meu WhatsApp, eu diagnostiquei Drauzio Varela. Olha como é que a vida roda, gente. Estava lá, marcado o lançamento do livro com a gente, e o Drauzio falava assim, Afonso, estou com dor de cabeça. Conta essa história, Drauzio, deixa você contar essa história. Eu não lembro qual dos livros foi o lançamento. Não, eu só lembro o seguinte. E eu não achava a data, e o Alfredo e o Afonso também não achava, quando ele podia, eu não podia. Cancelar não, Drauzio, o evento aqui é daqui 4 dias. Não, Afonso, não tem problema, vai dar tudo certo. Eu pensava. Quebra amarela. Eu comecei a ficar doente, comecei a ter febre, falei, Afonso, estou com febre, não é melhor a gente cancelar o evento já? Diz o Afonso. Falei, não, Afonso, está marcado, eu vou. Tem essa coisa, parece militar nessa disciplina, né? Dei a palavra, eu vou. E eu não estava me sentindo muito mal, mas chegava no fim da tarde e batia uma febre que me derrubava. E aí foi um dia, foram 2 dias, e acho que a palestra estava marcada para acontecer numa quinta-feira, se não me engano. E aí eu fui dizendo para o Afonso que eu ia. E eu estava mesmo decidido a ir, porque eu passava febre, eu estava legal, estava bem. Mas chegou na quarta-feira, fiquei muito ruim mesmo. Aí eu comecei a sentir que a barra ia pesar. Aí liguei para o Afonso e falei, Afonso, não vai dar, viu? Não vai dar porque eu não estou legal, eu não vou ter força mesmo, porque eu estou me sentindo muito cansado. E aí, no dia seguinte, quinta-feira, eu fui internado, eu estava com febre amarela. E o Afonso o que fez? Porque os ingressos estavam distribuídos já, estava todo mundo para ir lá, para participar. Ele ficou na porta do teatro, lá do evento, pedindo desculpa para as pessoas, de um em um, explicando o que tinha acontecido. Foi mesmo, porque não dava tempo para avisar, né, Drauzio? Como é que eu ia fazer uma convocatória internacional de ausência do Drauzio Varela? Não dava. Chegava lá, mas foi muito bonito. Depois que passou, o Drauzio foi lá, refez o evento e foi tudo muito certinho. Bem, gente, então, para encerrar, eu queria agradecer a presença de todo mundo que assistiu aí e dizer que este Sempre um Papo é uma edição do Sempre um Papo que a gente faz em Itabira. A gente até que teria que estar em Itabira, mas não foi possível por questões técnicas,
com o patrocínio da Vale. E para encerrar, antes, é claro, agradecendo o Drauzio novamente, eu queria colocar no ar o vídeo da Vale, agradecendo ao patrocínio e avisando que em outubro, 31 de outubro, nós vamos a Itabira com Fli Itabira, segundo Festival Literário Internacional de Itabira, que vem cheio de novidade. Nina, por favor, coloca no ar o vídeo. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.